Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de questões da banca FGV. E vamos começar por questões de 2025, certo? De vários cargos, de vários concursos pelo Brasil, mas dentro dessa banca eu vou criar, à medida que eu for colocando questões da banca FGV para vocês, eu vou estar criando uma playlist só de questões da banca FGV. E dentro dessa playlist a gente vai ter aí para variadas instituições e variados cargos dentro dessas instituições, certo? Mas antes de mais nada, eu quero aqui solicitar, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais alguém e assim você estará ajudando no crescimento do nosso canal, tá certo? Mas vamos lá, a nossa primeira questão da banca FGV, dessa sequência de questões que eu vou estar trazendo para vocês. Essa prova, ela veio, como eu disse, o ano de 2025, para a Polícia Militar de Tocantins, para o cargo de cadete. O novo cartão de crédito de Renato tem vencimento no primeiro dia de cada mês e cobra 10% de juros por cada mês de atraso no pagamento. Renato fez, em fevereiro, sua primeira compra que teve valor de R$ 1.600. No primeiro dia de março, ele nada pôde pagar e também não fez novas compras. No primeiro dia de abril, Renato pagou R$ 900 e no primeiro dia do mês seguinte, liquidou sua dívida. O valor que Renato pagou em seu último pagamento foi de... Então, vamos esquematizar isso aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos pensar no mês de março, certo? Ele fez sua primeira compra em fevereiro, que teve o valor de R$ 1.600. E, caso ele não pague, 10% de juros por mês, em cima do valor da dívida, certo? No primeiro dia de março, ele nada pôde pagar e também não fez novas compras. Então, ele tinha, vou botar aqui uma tabelinha com dívidas, as dívidas e os pagamentos efetuados, para facilitar aqui a nossa compreensão. Então, a gente tem aqui 3 meses a serem analisados: março, abril e maio. Então, vamos lá. Vamos analisar. Renato fez em fevereiro sua primeira compra que teve valor de R$ 1.600. No primeiro dia de março, ele nada pôde pagar e também não fez novas compras. Então, no primeiro dia de abril, Renato pagou R$ 900 e no primeiro dia do mês seguinte liquidou sua dívida. Então, em março, ele tinha uma dívida de R$ 1.600, que foi o que ele comprou em fevereiro. É o que ele deveria ter pago, certo? Só que ele não pagou nada. Então, se eu tenho aqui um acréscimo de 10% ao mês, em abril ele já não devia 1.600, ele devia 1.600 mais 10% de 1.600. Quanto que é 10% de 1.600? R$ 160. Então, 1.600 mais R$ 160. Ele devia 1.760. E ele pagou 900. Então, ó, se vocês fizerem aí 1.760 menos 900, vai nos dar R$ 860. Esse é o valor que ele ficou devendo para maio. Mas ele pagou aqui, ele pagou tudo em abril? Não, ele pagou parcialmente. Se ele pagou parcialmente, significa que esses 10%, ele vai ter que pagar esses 10% novamente em maio, porque ele ficou devendo uma parte desse cartão. Em momento nenhum aqui no enunciado disse que se ele pagasse uma parte, esses juros seriam reduzidos ou que não seriam cobrados juros, mas seriam cobrados juros em atraso de pagamento. Então, se ele não pagou a totalidade, ele atrasou o pagamento, certo?
Então, ele ficou devendo R$ 860 para serem pagos em maio, certo? Só que aí tem o acréscimo de 10% na fatura de maio. 10%. 10% de 860 é R$ 86. Então, em maio, será 860 mais 86. Ou seja, o saldo devedor dele de maio é R$ 946. R$ 946. E a questão diz que em maio, né, no primeiro dia do mês seguinte, ele liquidou sua dívida. Então, ele devia 946, ele pagou R$ 946. Então, alternativa letra D, certo? Então, recapitulando. Ele fez a compra em fevereiro, R$ 1.600. Chegou em março, ele não tinha dinheiro para pagar e também não comprou novas coisas. Então, em março, ele devia R$ 1.600. Quando ele foi efetuar o pagamento em abril, ele teve que pagar com 10% de juros. Então, passou a ser R$ 1.760 a dívida dele, mas ele só pagou 900. Ficou devendo 860, que ficou para o mês seguinte. Só que, novamente, incidiram 10% em cima dessa dívida. E 860 mais 10%, porque o 10% de 860 é 86, então a dívida dele de maio passou a ser 946 e a questão disse que ele liquidou essa dívida, certo? Então, por isso, ele fez um pagamento em maio de R$ 946, certo? É isso, essa é a nossa questão. Essa questão aí, ela é de juros, certo? A gente pode dizer assim. Não é aquela questão que a gente utiliza fórmula de juros simples nem compostos, é mais questão de dedução mesmo. E baseado naquilo que o enunciado trouxe para nós. O enunciado diz que é cobrado 10% de juros em cima do que ele está devendo. Então, a gente só foi acrescentando aí a porcentagem aí. Então, a gente pode dizer que esse conteúdo aí se enquadra dentro de juros e porcentagem, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa questão e tenham entendido. Deixa aí nos comentários de vocês o que vocês acham dessa questão, o que vocês acharam dessa questão e que outra forma vocês poderiam ter interpretado ou feito essa questão. Mais uma vez, quero pedir, se você está comigo até aqui, se você tem consumido os nossos conteúdos e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais alguém e assim você estará ajudando no crescimento desse canal. É isso, bons estudos, até a próxima oportunidade.